continua o nosso programa trazendo informações que a Polícia Civil localizou esse carro aqui, ó. E você vê o carro com para-brisa parcialmente arrebentado, estourado. Esse carro foi o carro usado pelo motorista que atropelou o ciclista, o Diego Rafael Monteiro. Você vê que tem até marca de sangue ali, ó, no para-brisa. Esse acidente aconteceu na manhã de ontem, na PB 008. Inclusive, a gente mostrou com o Cláudio Cunha, né, o acidente que tinha acabado de acontecer. E o Diego tinha sido socorrido naquele momento, ou estava sendo socorrido naquele momento. A vítima, o Diego, foi levado com vida lá para o hospital de trauma, mas infelizmente acabou não resistindo. O motorista, ele fugiu logo depois do atropelamento. Glaucinha Araújo. Pois bem, o carro foi localizado e o motorista já foi identificado. Bom dia para você, Glaucinha, bom trabalho, bem-vinda aqui ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Pois é, o carro foi identificado pela polícia, estava lá em Gramame, já foi levado para a cidade da Polícia Civil, vai passar por perícia, mas como vocês estão vendo aí as imagens, o carro já mostra que ele sim se envolveu no acidente. Por que eu digo isso? Porque o cunhado do motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimento. Já o motorista, que de acordo com o cunhado é o João Evangelista da Silva e Delfonso, segue foragido. Ele explicou que na hora que o acidente aconteceu, os dois estavam no carro e fizeram aquele contorno ali na PB 008. Eles iam trabalhar, porque o João Evangelista é pedreiro. Ele estava guiando o carro, provocou o acidente e mesmo vendo que existiam pessoas feridas, ele acabou fugindo do local sem prestar socorro. O cunhado também do João Evangelista disse que ele não tem habilitação. Então, a polícia agora está à procura do João Evangelista, porque ele precisa esclarecer, dizer o que aconteceu naquele momento em que ele estava guiando o veículo pela PB 008 e acabou provocando este acidente. O que a gente sabe é que o Diego Rafael, de 41 anos, ele foi atingido quando ele vinha na ciclovia. E essa ciclovia, ela é preferencial naquele horário. Então, se você vem ali e seguindo, guiando e vê que existem bicicletas circulando na área, você não pode ocupar aquela faixa. E é muito comum nesse horário. O Diego já fazia isso com frequência, porque ele sempre estava treinando por ali. E ontem foi mais um dia. Ele vinha com um grupo e quando viu, o carro já estava em cima dele, não tinha o que fazer. Ele ainda foi socorrido para o hospital de emergência e trauma, mas acabou morrendo na tarde de ontem, apesar de todo o esforço da equipe médica. A gente tem aí uma entrevista com Lucas Silva, que é cunhado da vítima. Vamos ver. Não sei se o motorista estava embriagado, não sei o motivo do acidente, mas que ele estava na faixa preferencial e ali foi pego de surpresa por trás na bicicleta. A gente pede aí às autoridades que façam as investigações que sejam plausíveis para o cenário e pede ajuda à população que estava no local, que toda informação que tiver, ela será bem-vinda, passe para a polícia, até para a emissora, para que possa ajudar aí, para que a gente possa desenrolar esse fato. Pois é, a gente também tem uma entrevista com um ciclista, que ele faz um pedido importante para aquela área, porque como a gente sabe que ali é um local de treino e também de passeio, é muito perigoso. Por isso, ele pede para as autoridades aí tomar alguma providência. Vamos ver. Fiscalização, né? Redutor de velocidade, câmera de segurança, agentes de trânsito aqui fiscalizando. Então,
acidente como esse acontece aqui diariamente, o risco de acidente diariamente. O que aconteceu hoje foi um atropelamento, 2 ciclistas vinham na área aqui que é preferencial e até às 8 horas é exclusiva para ciclista, não é preferencial, é exclusivo, e o motorista, tentando fazer a ultrapassagem, acabou atropelando os dois sem prestar socorro. Isso aqui vai acontecer sempre, se não tiver fiscalização aqui, né? O que a gente pede também é para que os motoristas, motociclistas fiquem atentos na hora de passar por ali, porque é uma pista muito rápida. Nesse horário é comum a gente ver os ciclistas e não só ali, gente. A gente tem uma cidade onde a gente sempre está vendo ciclistas circulando. Esse é o meio de transporte de muita gente que vai para o trabalho e também de quem pratica esportes aqui na capital. E um local como aquele, onde existem sinalizações, tudo explicado, e quando os ciclistas passam, eles vêm com as roupas adequadas para chamar a atenção, principalmente de quem trafega por ali, é inadmissível que aconteça um acidente como esse. E outra coisa, se provocou um acidente, é preciso ficar no local, é preciso prestar socorro, não pode ir embora de forma nenhuma, porque vai responder pelo crime, pelo que cometeu. Agora o Diego, o corpo dele está sendo velado em um cemitério no José Américo, um cemitério particular. Nesse momento, amigos e familiares estão prestando as últimas despedidas para ele. É isso, João, a gente tem que lamentar e também lembrar que, nesse caso também, um outro ciclista também ficou ferido. Ele foi levado para um hospital particular aqui da capital, mas não foi divulgado o estado de saúde dele até o momento. Então, 2 pessoas aí feridas nesse acidente. Primeiro, o Diego, que acabou morrendo, e esse outro ciclista que continua internado. É com você, João. Obrigado, Glaucinha. Obrigado pelas informações. Coloca aqui para mim, por favor, a foto do Diego. Essa é a bike dele. Olha como é que ficou. A bicicleta completamente destruída, retorcida. Diego, infelizmente, é mais uma vítima dessa imprudência de motoristas imprudentes. Vocês ouviram o que a Glaucinha disse agora, o que as pessoas que a gente ouviu disseram agora? O cara que atropelou e fugiu não é habilitado. É o que eu falo, gente, sem medo de errar. É o que eu falo. Se fizer uma blitz em todo canto, aqui da capital principalmente, não vai ter lugar no pátio e não vai ter lugar na delegacia para levar tanto motorista dirigindo sem habilitação, sem experiência. Fala baixo. Sem medo de errar. Não começa, Rafael. Sem medo de errar. Quer outra coisa? Eu vou dar um depoimento meu aqui, ó, porque esse trecho onde o Diego foi atropelado e morreu é um trecho que eu utilizo praticamente, ô Bill e povo de casa, todos os dias. Oi. Eu pedalo todos os dias praticamente, principalmente no final de semana. Eu já fui quase atropelado pelo menos 2 vezes nessa mesma ciclofaixa onde o Diego foi atropelado. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Vai ali do ladinho da Estação Ciência, naquela rotatória, para ali e conversa com os ciclistas. Todos eles vão dar o mesmo depoimento, esse que eu estou falando agora, de que eu quase fui atropelado por motoristas imprudentes que invadem a faixa exclusiva de ciclistas naquele trecho. Agora a gente traz essa informação, essa triste notícia de mais uma pessoa que morre. Ali é preferencial, mas você viu que o ciclista disse, naquele horário é exclusiva. Não tem que passar carro naquele horário, não tem que passar moto, mas são os apressadinhos. Não podem ficar na faixa da esquerda seguindo o fluxo, não, tem que ultrapassar, tem que invadir a faixa porque está com pressa. Você está com pressa, sai mais cedo de casa. E agora é mais uma família destruída, é mais uma família chorando por um ente querido. Ainda falando sobre a morte do Diego Rafael, que foi atropelado enquanto estava na ciclovia ali na PB 008, bem em frente ao centro de convenções.
onde está construído, está sendo construído o polo turístico do Cabo Branco. Eu vou chamar aqui o David Martins, que ele vai falar sobre fiscalizações na rodovia estadual, como funciona a questão de preferencial, de exclusiva, né, nessa área destinada para os ciclistas principalmente. Oi, David Martins, existe essa dúvida, exclusiva, preferencial, horário, como é que funciona tudo isso? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã, meu irmão. Oi, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, ontem eu entrei em contato com a assessoria de comunicação da CEMOB. Perguntei como era essa história do horário dos ciclistas circularem naquela região. E a assessoria da CEMOB me contou o seguinte, que desde julho do ano passado, esse trecho que em determinado horário da manhã, entre 5 e 8 da manhã, era de uso exclusivo dos ciclistas, isso mudou. Aquele trecho passou a ser preferencial 24 horas por dia, ou seja, em qualquer horário, os veículos, os carros, as motos, eles podem circular pelo trecho. Só que no momento em que o motorista visualizar uma bicicleta, ele é obrigado a sair dessa faixa, seguir pelo rolamento comum e mais na frente, se não tiver ciclista, ele pode utilizar esse local que é pintado e que é bem específico e está lá que hoje é preferencial para ciclistas. Não é proibido circular por lá, mas a partir do momento que um ciclista é visualizado pelo motorista, então ele é obrigado a sair desse local. Mas a CEMOB disse que a responsabilidade pela fiscalização não é da CEMOB, é do governo do estado, através do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, e também da Polícia Militar, através do BPTran. Então, por isso, a gente convidou aqui o Tenente Coronel Lucas, que é o comandante do BPTran, que eu já agradeço pela participação. Coronel, muito obrigado. Como é que está sendo feita essa fiscalização nesse trecho onde houve o acidente, já que alguns ciclistas falam justamente isso, que falta um pouco de fiscalização por lá. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Inicialmente, lamentar em nome de toda a Polícia Militar por esse fato trágico que terminou ceifando a vida de um cidadão, de um desportista que estava exercendo uma atividade pela melhoria da sua saúde física e mental e, infelizmente, pela irresponsabilidade de um condutor, acabou morrendo. O trabalho da Polícia Militar ele se faz não somente na rodovia 008, mas em mais de 5.000 quilômetros de rodovias estaduais por nosso estado. E, de fato, essa rodovia é uma das que mais inspira a atenção. Ela começa ali na Estação Ciência e vai até o Litoral Sul. É um trecho muito longo. E temos feito, sim, a nossa ação presença, a nossa fiscalização por lá. Mas eu digo com toda certeza que pode-se ter o aparato de segurança, de fiscalização que for. Se a pessoa que conduz um veículo ou uma motocicleta ou um carro não tiver a noção da responsabilidade que ela deve ter, realmente fica difícil. Um exemplo disso foi certa vez aqui em João Pessoa, não há muito tempo, a equipe da Operação Lei Seca estava devidamente realizando uma fiscalização, todo o aparato, tudo sinalizado, e um agente foi atropelado e morto. Então, a questão da responsabilidade de cada pessoa que conduz um veículo é que vai fazer a diferença. Nesse caso, Coronel, a Polícia Civil informou que o motorista desse carro não tinha habilitação. Talvez se ele tivesse passado por um curso preparatório, ele soubesse que ao enxergar um ciclista ele teria que sair daquela faixa, é isso? A gente lamenta que muitas pessoas que não têm habilitação conduzam os veículos de forma irresponsável. Porque a questão de se fazer o curso para se ser habilitado não é somente para se ter um papel no bolso ou de forma digital no telefone celular. O curso para você realmente se tornar um motorista, um condutor responsável, é para você aprender as normas de trânsito e praticar. E acima de tudo, como eu falei, ter essa noção da responsabilidade que você deve ter ao conduzir um veículo, seja carro ou motocicleta. Coronel, haverá algum tipo de intensificação naquele trecho específico que nesse horário principalmente é muito utilizado por ciclistas? Sim, já está havendo. Agora, como eu falei, são muitos trechos que nós temos
que fiscalizar, nós vamos estar presentes da maneira que pudermos, mas volto a apelar para a responsabilidade de quem conduz um veículo. Isso é muito sério e a gente tem se deparado realmente com muitas atitudes imprudentes, pessoas excedendo a velocidade da via, não observando a sinalização, muita pressa, pessoas conduzindo o veículo, manuseando o telefone celular e termina acontecendo fatos como esse que infelizmente ceifou a vida do cidadão. Não sei qual foi a causa real, a investigação devida vai ser feita, mas a maioria é por falta de cuidados e a gente volta a apelar às pessoas que tenham responsabilidade no trânsito. Muito bem, Coronel, deixa eu pedir licença para o senhor, porque o João está lá no estúdio, ele quer fazer uma pergunta e eu repasso já para o senhor. Pode falar, João. Eu quero fazer uma pergunta sim, David, e um pedido ao mesmo tempo. Primeiro, a pergunta. Ali, nesse trecho que o próprio Tenente Coronel disse aqui agora, nesse trecho da PB-08 que sai aqui de João Pessoa e vai até lá, Jacumã, até ali o Conde, que é um trecho usado pelos ciclistas, esse trecho todo, ele é monitorado por câmeras? De alguma forma tem alguma monitoração, algum monitoramento para assistir, para ver como funciona o trânsito? É essa a minha pergunta. E outro, um pedido. Eu quero pedir à Polícia Rodoviária para todo dia de manhã, ou uma vez por semana, fazer uma blitz ali, nesse trecho, David Martins. Se colocar em frente ao centro de convenções, uma blitz todos os dias, foi o que eu falei. Não vai ter espaço no pátio para poder colocar veículo apreendido e não vai ter espaço na delegacia de tanta gente dirigindo sem habilitação. Uma pergunta e esse pedido, David Martins. Muito bem, o João está lá falando das seguintes questões. Com relação a monitoramento daquele trecho, o CICC tem câmeras por lá, como é que é feito esse trabalho, seguindo também as orientações que são passadas pelo CICC, se há esse monitoramento lá na área, e daqui a pouco eu faço a segunda pergunta. Eu não sei responder em relação a esse trecho específico, eu sei que naquela rodovia sim, existem câmeras de monitoramento, o CICC realmente é quem realiza esse trabalho, que eu acredito que inclusive tenha ajudado, essas imagens aí ajudaram a localização desse veículo. E a segunda pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido do João para que o senhor faça pelo menos uma vez por semana um checkpoint lá naquela região, porque o João está dizendo que frequenta aquela área, ele é ciclista também e que ele já presenciou alguns absurdos naquela região. É um pedido do João que eu estou repassando aqui para o senhor. Como tantos outros pontos que a gente realmente tem que ter uma presença maior, com certeza iremos incrementar as nossas atividades, mas a gente volta a apelar, aproveito mais uma vez esse grande espaço que é a TV Correio, para que as pessoas tenham calma no trânsito, tenham paciência. O tema desse ano do trânsito no Brasil é desacelere, seu bem maior é a vida. Então o importante é chegar são e salvo. E isso só acontece se cada um que conduz um veículo realmente tiver essa noção de responsabilidade e respeito para com si mesmo e com os outros. Coronel, muito obrigado pela gentileza. O coronel que está comigo desde as 5h20 da manhã, lá na Rádio Correio, no Acorda Paraíba, e agora emendou aqui com a TV Correio, no Correio Manhã. Agora eu volto contigo, João. Obrigado, valeu, David, agradeço aí ao Tenente Coronel, mas ao mesmo tempo, Tenente Coronel, quero pedir desculpa para o senhor, desculpa pelo que eu vou dizer agora, porque não adianta, infelizmente, não adianta fazer o pedido que o senhor fez. A gente tem que falar, o senhor tem que falar, mas não adianta. Por quê? Para quem é imprudente, para quem não respeita as leis de trânsito, o cara não tá nem aí. Entra no ouvido e sai no outro. É capaz do cara ainda tá zoando na nossa cara, zoando na cara do senhor, tenente, na minha cara também, tirando sarro. Não tá nem aí, o cara vai, não tô nem aí, eu não tenho habilitação e vou continuar dirigindo sem habilitação. O cara que é imprudente não tá nem aí, ele passa no sinal vermelho, não respeita a placa, é o espertinho. E é um cara como esse que amanhã vai atropelar alguém da sua família se não for atropelar você. Eu juro que eu morro de medo, eu tenho medo de sair de casa, de bicicleta principalmente, de moto, já que eu piloto moto. A minha mulher fala, a minha filha fala, mas eu gosto.
como o Diego, cadê a foto do Diego? Coloca aqui na tela para mim, por favor. Como o Diego, eu gosto de pedalar. Isso me faz bem para minha saúde física e mental também, assim como fazia para ele. Que além disso, ele era um competidor profissional. Você está vendo aqui, ó, na bike. E um cara como esse acabou atropelado e morto por um cara que devia já ter escutado o que eu falei, o que o tenente-coronel falou, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Para mim, esse cara assumiu sim o risco de invadir uma faixa e matar uma pessoa. Matou esse rapaz aqui, ó. Ainda nessa edição, a gente volta a falar mais sobre esse assunto com toda certeza, inclusive do velório do Diego, da despedida, né, desse cara que foi morto, assassinado, ao meu ver, por um imprudente, um irresponsável.